Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de quinta-feira, um dia depois da eliminação do Grêmio da Copa do Brasil. E convenhamos, né? Uma eliminação inesperada. Ontem mesmo nós fizemos um programa aqui, basicamente com conselheiros do Internacional, e eles quase que duvidavam das possibilidades do Cruzeiro em eliminar o Grêmio, o Thiago Issa e o Alaor Veríssimo. E, na verdade, o Grêmio ontem não foi o mesmo Grêmio, né? Nós vimos um Grêmio diferente, um Grêmio que não encontrava espaços, um Mano Menezes que aceitou se retrair mesmo jogando em casa, e o Grêmio incorrendo de novo em problemas do passado. O Grêmio não consegue superar os seus adversários nas cobranças de pênaltis. Foi assim contra o Novo Hamburgo, quando perdeu a classificação para a final do Campeonato Gaúcho. Foi assim quando poderia ter reagido e bem no Campeonato Brasileiro, no jogo de confronto direto contra o Corinthians. Luan perdeu o pênalti. Foi assim contra o Avaí, quando o Edilson desperdiçou a cobrança de pênalti. Enfim, o Grêmio tem se deparado com esse tipo de problema ao longo da temporada. Tanto é verdade que o Grêmio tem 40% de desperdício e tem 60% de aproveitamento nos acertos nas cobranças de pênaltis, tanto com a bola rolando quanto com a bola parada. Mas ontem, com o agravante, a eliminação de uma competição que poderia já dar a vaga à Libertadores da América do ano que vem, e mais do que isso, né? A possibilidade de ser hexacampeão da Copa do Brasil. Agora fica ao alcance do Cruzeiro, que é tetra e pode ser penta, e do Flamengo, a aproximação do Flamengo, que é tricampeão da Copa do Brasil e pode ser tetracampeão, porque agora vão decidir Flamengo, que passou pelo Botafogo com um gol do Diego, e Cruzeiro em 2 partidas na sequência aí. Tanto é verdade que agora espaça a disputa de jogos do Grêmio. O Grêmio, por exemplo, tem pela Primeira Liga contra o Botafogo no dia 30, contra o Flamengo, oh meu Deus do céu, contra o Cruzeiro no dia 30, quando o Grêmio fala em colocar inclusive o time, a possibilidade de colocar o time de transição. Isso pela Primeira Liga, pode ser time reserva ou de transição. Depois, no dia 2 apenas de setembro, é que o Grêmio joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport Recife, em casa, momento de fazer 3 pontos e, mesmo que não seja para assustar o Corinthians, se consolidar ali, né? Porque o Grêmio vai ganhar uma vaga para a Taça Libertadores da América, independente de ser campeão da Taça Libertadores da América, onde o Grêmio está nas quartas de final, o Grêmio está a 6 partidas do título, por isso todo mundo prega que o Grêmio não pode e não deve esmorecer. Outra coisa que vai acontecer aí ao longo da semana que vem, termina a janela de transferência para a maioria dos países da Europa, muito em especial a Europa. E aí para com essa celeuma, se sai Luan, se não sai Luan, se sai Bolanhos para o México, se não sai Bolanhos, se sai Pedro Rocha, enfim, pelo menos vai aquietar um pouco esse tipo de especulação, embora o Grêmio esteja precisando de din-din, né? O Grêmio esteja precisando de dinheiro. Só para ficar aqui no histórico das eliminações do Grêmio nos pênaltis na Copa do Brasil. O Grêmio já foi eliminado em 92 pelo Internacional, pelo 15 de Campo Bom em 2006, pelo Atlético Goianiense em 2008 e agora pelo Cruzeiro em 2017. Na Libertadores, o Grêmio joga contra o Botafogo no Engenhão no dia 13 de setembro e o jogo de volta na Arena no dia 20 de setembro. Bom, 27 cobranças, 11 perdidas pelo Grêmio, aí pelo percentual de 60% de acerto, 16, e 40% de desperdício, 11 pênaltis. Só o Luan errou 4 de 8 que bateu. Aliás, o Luan, a meu juízo, nem deveria mais bater. Ele até está tendo personalidade. Vai lá, bate, mesmo errando, numa frequência impressionante. O Internacional, hoje pela manhã, início da tarde, teve o recurso analisado dos episódios lamentáveis do jogo contra o Criciúma
e ficou valendo a mesma punição anterior, vai pagar apenas 10 mil de multa. O que, convenhamos, é um alerta para que o torcedor tenha um bom comportamento. É verdade que o Internacional agora se aprumou na competição, pode ser líder amanhã, com 42 pontos, se ganhar, ficando com 40 o América. Até a torcida do Grêmio, hoje alguns me passaram uma brincadeira, né? Que acho que até nem foi para o ar, eu ia colocar hoje ao meio-dia brincando com o Melo, enquanto o Inter busca o América, o Grêmio busca a América, que a torcida do Grêmio, obviamente, não vai se entregar aí por causa de uma eliminação. Então segue a flauta regional, por isso que é uma santa flauta, por isso que eu estou colocando aqui, né? Então, enquanto o Inter busca o América, o Grêmio ainda busca a América. É a história da gangorra, né? E com certeza serve também para amenizar a situação do Internacional, esta eliminação do Grêmio, não só pela própria reação colorada, como pela eliminação do Grêmio, porque eu volto a dizer, os próprios colorados achavam que o Grêmio pelo menos chegaria na final, claro, com as dificuldades inerentes de um enfrentamento contra o Flamengo. Hoje, Roberto Melo esteve aqui, falou de muitos e muitos assuntos, falou das divisões de base, que o torcedor deveria ter mais paciência. Defendeu Jorge Macedo, que ele conhece há muitos e muitos anos, e até trabalharam juntos no futebol já em administrações anteriores, inclusive lá nas divisões de base, o Roberto Melo trabalhou com o Jorge Macedo. Muitos conselheiros do Internacional criticam o Jorge Macedo porque ele esteve junto com o Pellegrini na concepção daquele time que acabou caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o Roberto Melo saiu em defesa do profissional, dizendo que é um profissional que conhece muitíssimo o Internacional, que conhece futebol. Sobre os muitos emprestados, disse que o Centro de Acompanhamento Profissional, o CAP, do Internacional, tem ali toda uma radiografia da situação de cada um. Falou, inclusive, do Anderson, que o Inter vai deixar para analisar mais no final do ano. Mas esse aí, com certeza, não vai voltar, né? Ninguém sente saudade do Anderson. O Hernando é um jogador que também o Roberto Melo saiu em defesa, mas é verdade que o Inter não conseguiu repassar porque é um jogador que custa muito caro, né? O jogador ganha mais de 200 mil por mês. E em relação à especulação que houve da troca de Sacha por Wellington Ney, embora eu tenha informação que estava desenhada e o Wellington Ney foi quem não quis, o Roberto Melo também desmentiu. E ainda o Fernando Carvalho, intervém ou não intervém no Internacional? Fernando Carvalho é padrinho de casamento do Roberto Melo, então é muito próximo do Roberto Melo. E por isso se diz que ele continua dando pitaco, e ele diz que não, que só quando o Inter precisa é que liga para o Fernando Carvalho, que ele não intervém mais e até no ano passado tentou ajudar o Internacional a sair do atoleiro. Confirmou que no início do ano o Inter quis mesmo o Rafael Veiga, falou que houve a especulação do Robinho, que era basicamente na troca pelo Valdívia, falou da recuperação física, dizendo que o que aconteceu foi que a maneira de trabalhar e de recuperação de atletas e de colocação do seu sistema de jogo por intermédio do Guto é que foi melhor, mais bem compreendida por todos no Beira-Rio, que não havia muito tempo para treinar na transição Zago para com o Guto Ferreira. É isso, né? Internacional que tinha essa preocupação de uma possível punição, reversão de apenas punição pecuniária nos episódios do jogo contra o Criciúma, repito o que disse no começo, se safou e apenas continuará pagando a multa. Era isso. Sobre a sindicância, né? Eu tenho a minha opinião e escancarei hoje. Se não aparecer asfalto, cimento, ferro, cal, obra, o Inter tem que buscar esse dinheiro de volta. Doa a quem doer. Não é possível que tenha sumido 9 milhões dos cofres do Internacional e ninguém saiba o que houve. O presidente Vitório Pífero disse que o presidente não fica sabendo de tudo. O Emílio Ferreira, que era o vice de patrimônio, disse que não houve obras nesta monta. Então, quem sacou do caixa do Internacional? Quem autorizou a entrega desse dinheiro num montante de 9 milhões? E quais são essas empresas? Uma que tem
sede em Cobertura de Torres, outra no subúrbio de Viamão e outras tais que têm o mesmo telefone, o mesmo contador. Notícia que nós estamos debatendo desde há alguns dias e ontem trouxe aqui detalhes e agora ganha mais corpo aí na discussão da mídia. Enfim, esse relatório será lido no próximo dia 5 de setembro e vai ferver o caldeirão lá no Conselho Deliberativo do Internacional. Nem precisa dizer que durante o programa nós vamos recuperar os principais fatos da noite de ontem, a projeção da sequência do Grêmio, que agora é de Primeira Liga, que o Grêmio nem quer, vai jogar até com time de transição, de Campeonato Brasileiro. Corinthians ontem ganhou da Chapecoense com gol do Jô no final por 1-0 e abriu 10 pontos de vantagem para com o Grêmio. O Santos está ali perto do Grêmio também, mas o Grêmio não jogou a toalha no Brasileiro, mas o Renato reafirmou na coletiva que vai seguir jogando com os meninos, principalmente quando os jogos forem próximos aos da Libertadores, o que vai acontecer logo ali na partida Grêmio e Vasco da Gama, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Era isso. Vamos já voltar com toda essa repercussão da eliminação tricolor, mas permanece vivo na Libertadores da América, Brasileiro, Primeira Liga e o Inter podendo ser líder amanhã. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta, 7h13 Estou passando o bastão aqui para o Maurício. Maurício controla o ar aqui do estúdio. Ele tem que ter alguma função aqui no programa. Alguma função de utilidade pública, né, professor? Exatamente. Bom, vamos repercutir, conforme eu disse há pouco aí, a eliminação do Grêmio, que é o principal assunto do dia. Mas nós vamos também recuperar um pouco do que disse aqui o Roberto Melo, que saiu daqui meio tonto no final, com as perguntas que nós fizemos, e tem que fazer. E olha, até não perguntei antes, porque não tinha essa notícia. É o outro que está indo embora do Internacional, o Carlos. Sim. Porque se o Atlético Mineiro realmente quer repatriá-lo, ou levá-lo de volta, porque é na mesma pátria, Sim. Repatriar significa trazer de outra pátria. Meu Deus, cadeira cativa é cultura. Mas, é que sai da pátria tricolor para a pátria... Não. Tá bem, mas vamos Tá. adiante. Normal. Levar de volta, quer levar de volta. Pronto. Reserva do reserva. Normal. Não vai fazer falta. Sim, mas o que eu quero dizer é que daí é o quinto jogador que não teve utilidade no Internacional, nenhuma. Teve alguns, Não, houve alguns que não. mas vem cá, não é toda contratação que dá certo. Foi o que ele respondeu e nós vamos trazer isso de volta. Ele Mas tem toda a razão. Carlinhos, aí ele disse, mas em determinado momento ele jogou junto com o Wendel, aquele lado esquerdo, com o Zago, funcionou no gauchão. Tá bom. Em algum momento na Copa do Brasil também. Mas Carlinhos, alemão, o atacante, né? Cirino? Marcelo Cirino. Tem um zagueiro também. Neres, zagueiro. Tem mais um, são 5. Tá, E o Carlos? Tá, eu posso Agora. fazer uma contagenzinha? Não, ele fez. Pois é, mas assim, ó. Cuesta. William Potker, Cuesta, sim. Wendel, Sim. Klaus, Edenilson. Por isso que eles têm que vir ao programa para poder responder. Não, mas E hoje ele disse isso que o senhor está dizendo. Mas ele tem toda a razão. Sim. Mas isso vale para o Inter, para o Grêmio, para o São Paulo. É que agora pro dá para Flamengo. dizer que o Inter deu uma aliviada. Desanuviou um pouquinho. Não, isso é uma Senão coisa. nem esses aí iam se salvar. Mas é, mas porque O Dourado estava afundando junto. Mas porque teve tempo para trabalhar, Rec. Olha, o Internacional faz 5 semanas que joga só aos sábados. É isso. Nessa sequência que o Internacional tem, ele só joga uma vez por semana. E agora vai ter 2 semanas de tempo para Eu treinar. não sei se isso aí é bom ou é ruim. Como tu não Porque sabe? o Hotel Pé Frio, esse que o Internacional ia, toda vez que o Inter foi, eliminou ou andou para trás. Então, isso aí não... Por favor. Não, O hotel? não, Tem problema no hotel? não, o hotel parece Sim, que o está até... problema era o hotel. problema parece no que tá hotel. até... Parece que Isso tá aí, até isso aí é mole de resolver, então.
O Internacional tentou salvar o hotel dando ocupação, porque parece que está até à venda. Mas não, o que eu quero dizer é que ia para lá e não resolvia nada. Eles iam lá para jogar sinuca e baralho. Foi uma vez. Não, várias. Uma vez é que deu errado, na outra já melhorou. O ano passado também o Internacional foi para a segundona, ia toda semana e ia lá para o hotel perto. Não foi toda semana. O Internacional, o Guto veio para o Internacional, o Internacional jogou 4 semanas seguidas. Depois que o Guto chegou, terça e sábado, sem ter tempo para treinar. E com metade dos titulares lesionados. Claro que foi mal. Aí os titulares se recuperaram, o treinador teve tempo para trabalhar, o time cresceu. Não quer dizer que é uma maravilha. Sabe quando é que o Inter melhorou? Quando o Sacha se recuperou. E sabe quando é que o Sacha fez valer essa esperança? No dia em que ele foi vaiado pelo alto-falante e de dia tinha sido trocado pelo Wellington Ney. Mas quando? Essa é a lógica. Não. Ele tinha sido trocado e o Wellington Ney disse lá em São Paulo que não queria vir para o Internacional. Não, mas só um pouquinho. Eu sei que os colorados estão dizendo, pô, hoje a crise é no Grêmio e tal. Não, o que eu quero dizer é que agora a coincidência favorece o Internacional. O Grêmio está eliminado e o Inter agora vai ser líder da Série B se ganhar do Paysandu. Não faz nenhuma diferença se for vice-líder, grande coisa. O que interessa é subir. Não, senhor. Na minha opinião, se for ganhar a Série B, entra direto lá na fase de lá. Não precisa jogar com Princesa de Solimões, nem com o Oeste e nem com o Sampaio Corrêa. E qual é o problema de jogar e passar com o pé nas costas por esses clubes? Olha que o aqui, Princesa de Solimões teve um pênalti sonegado. Teve, mesmo assim o Internacional passaria. Quase que consegue ficar fora. O Internacional passaria. Olha aqui, ó. O problema é só subir. E o Internacional vai subir. Acabou. Professor, o Internacional, em determinado momento, eu vou lhe responder cantando. Sim. Do ano, estava com aquela música do colégio. Passará, não passará, ele deixa eu passar. Sim. Era a situação dele. Sim, mas era, não é mais. Passará ou não passará? Mas era, não é mais. Passará ou não mas era, não é mais. Ele deixa eu Mas escuta, o Grêmio ia ser campeão da Copa do Brasil com o pé nas costas. Não, isso aí, o Grêmio ia... Isso aí não fui eu que escrevi, que era salão de festas, tu sabe que era 9-2. Então, quem escreveu, que responde. Pois é, mas tá cheio de gente, colegas. Bom. Mas tá cheio de colegas teus que davam o Mas Grêmio era para puxar o saco como do Grêmio. amplamente favorito. Assim como diziam que o Inter ia subir 6, 7 rodadas antes. Pois é. Entendendo o contrário e dizendo que isso ia acontecer. Não, mas Rec. Com a bolinha que o Inter estava jogando, não tinha como fazer essa previsão. Não, os colorados deram uma crescida nas unhas aí por causa das 5 rodadas pra cá. O senhor vai bem, seu Matias? Boa noite. Tá magrinho, hein? Deu emagrecido também, né? Tu me escalou pra vir hoje aqui, né? Sim. Depois de ontem. E outra, essa camisa ajuda os gordos. Entendeu? Porque uma camisa escura, ela esconde a pança. E é por isso que eu boto o casaco preto. Quem são os gordos? Eu e o Matias. Marcelo é Eu gordo. tô fora, ele foi então, gordo. O Maurício tá Ex-gordo. Ele foi gordo. O Maurício é o gordinho simpático que chamam, não é? É que os caras mandam o WhatsApp, né? Gordinho, o quê? Sensual. Sensual. Essa aqui aí, Sensual. E Não, agora todo mas- dia de camisa nova, então, via Condote, né? Dona depois Fernanda, que- aqui ó, todo dia tem recado das queridas aqui que eu vou guardar. Depois que ele foi promovido aqui no Cadeira Cativa, ele, sempre na elegância. Promovido, que quer dizer, porque antes ele participava de um programa, agora são Agora, dois. Mas Ele faz 2 programas por dia. Tu o vai Maurício. aumentar o salário também, Viu, dona né, Rec? Fernanda? O Maurício está fazendo 2 programas por dia. Por isso está ganhando tanto. Um ao meio-dia e um às 7 da noite, horário nobre, hein? Não, os colorados agora tudo é mil maravilhas, né? Até esses dias aí era problema pra cá, problema pra lá. Hoje... Faz tempo que parou os problemas. Um mês. Não, faz um Menos pouquinho de um mais. mês. Um mês. Um pouquinho mais. Quando começou o mês do cachorro louco, que é o mês de agosto, surtiu um efeito no Grêmio nefasto e positivo no Inter. Olha, o Internacional aconteceu exatamente o que Maurício- se previu aqui. Professor, eu não quero fazer crise no Grêmio nem no Inter. O senhor sabe que meu objetivo aqui é dar notícia. Sempre. Sempre a Nunca, informação. sem quero maldade saber, nenhuma. Não quero saber de crise. Eu sou a Márcia do Inter, é tudo nota 10. Isso, e o meu cabelo cai nos olhos. Tudo é Mas nota diga, 10. Sou a Madre Teresa de Calcutá, o que vocês quiserem. diga. É? Mas, Diga. Vamos lá. Vê pra mim aí quantos jogos o Grêmio jogou em agosto com os titulares. 3. 3.
Eu já sabia a Godoy resposta. Cruz e os 2 jogos da Copa do Brasil. Então, onde é que está o desgaste? 2 com time misto e 2 Mas com o Grêmio reserva. não teve desgaste. Mas agora está dizendo que não, de novo vai poupar, porque quando chegar perto da Libertadores... Mas quando Mas for o véspera... Grêmio agora não tem mais excesso de Mas jogo. quando O for- Grêmio vai jogar com o time sub-23, esse, como é o de transição? Transição. De transição, na Copa Sul Minas Rio, aí, o Primeira Liga, que o Grêmio não quer. Bem, Então o Grêmio está mostrando claramente que não quer, vai desdenhar da competição que o Grêmio pariu. isso. Foi o presidente Romildo que pariu. Mas Mas é o Grêmio tá, não quer. Aí não quer. Tem quem queira. Pronto. Então, vai largar dessa coisa aí. Aí vai ficar com Libertadores da América, que para o Campeonato Brasileiro, quando tem Libertadores da América, porque não tem jogo no meio de semana, para esses times. Então, ou joga o Brasileiro, ou joga a Libertadores. Então o Grêmio não tem concorrência com... Não, tem concorrência, Mas é sim. 4 dias depois. 3 dias depois, domingo e quarta. Ah, deve ser O Botafogo terá os mesmos jogos que o Grêmio, né? Mas lógico. Exatamente os e mesmos. pode ter certeza que o Botafogo, como fez contra o Nacional, se tiver jogo na quarta, no domingo vão jogar os reservas. O Botafogo fez assim no jogo contra o Nacional. Não, tá boa a temperatura. Mas eu acho que o que o Ré quer falar é que não deve botar um time reserva. Bota um misto. Bota ali um time com 5, 6 titulares como aí. Como diria o Vamos ver falecido Jaldemiro Mazui. Eu achei que nunca ia dizer isso, mas morreu o Jaldemiro Mazui, meu colega. Rádio Escuta, na época, tinha essa função. Lá da Rádio Guaíba, lá de Quaraí. Jaldemiro Mazui, o maior padeiro de Quaraí. Se estiver nos assistindo lá, um grande abraço a toda a família. O Jaldemiro Mazui foi escalado pelo Ranzolin para fazer uma entrevista, pegou o Geloso, aquele emprestado lá da reportagem, e aí o Ranzolin disse, agora eu quero ver se você tem condições de fazer reportagem. Aí ele foi, pegou o pessoal de São Borja, quer dizer que vocês vão a full para cima do Internacional, só que naquela época isso era o fim do mundo, ainda mais na Rádio Guaíba, né? Agora está tudo normal. Mas na época, o Jaldemiro perguntou para o pessoal de São Borja, quer dizer, vocês vão a full para cima do Internacional. E o Ranzolin chamou assim, olha, o Jaldemiro, isto não é maneira de perguntar. E pronto, o Jaldemiro não foi mais para a reportagem. Então não precisa ir a full, mas, pô, coloca um time. Mas, Rec, eu ouvi uma entrevista do ex-presidente Duda Kreff, que é do Conselho de Administração do Grêmio, e eu acho o Duda Kreff uma pessoa, uma figura assim, extraordinária. Ele é transparente, ele não faz pose, ele fala com tranquilidade. E ele disse nessa entrevista de que o presidente Romildo tem por característica pessoal levar ao Conselho de Administração assuntos que outros presidentes não levam. E deu como exemplo essa questão da escalação dos reservas, de que isso não é decidido só no departamento de futebol e que é levado ao Conselho de Administração e que foi... Todo mundo vai assumir essa paternidade agora, porque agora o Grêmio foi eliminado. Mas ele disse. E agora o Corinthians está a 10 pontos do Grêmio. Mas já estava. Já estava. É. Então, ele disse que isso foi discutido no Conselho de Administração. Então, assim, alguém que não se esconde, alguém que se expôs, alguém que manifestou. Então, isso foi discutido. O que, diga-se de passagem, é uma coisa bem especial, porque vários outros dirigentes do Grêmio, tu sabe que não, aqui o Marcelo, que sabe mais de Grêmio que eu, não cumpriram essa decisão estatutária, se pode dizer assim, de que o clube seja gerido por um conselho de administração. E geriram da forma mais absolutista. Presidencialista possível. Presidencialismo absolutista. Né? Mesmo depois da reforma no Grêmio. Isso aconteceu. Então agora foi discutido, tá bem, acabou, pronto. Não dá também para ficar achando pelo em ovo, né? Ou escolher um Cristo, agora que seja o Renato, que seja o Luan, que seja o Romildo. O Grêmio continua fazendo uma brilhante campanha no Campeonato Brasileiro, é o segundo colocado. Corinthians é que está fora da curva. O Grêmio foi derrotado ontem
No limite, foi um pênalti, porque o Grêmio ganhou aqui de 1-0, perdeu lá só de 1-0, não tomou uma goleada, não foi humilhado. É que se criou uma Tocou duas bolas expectativa. no pau, deu 2 bolas no pau nas cobranças de pênalti. Tudo certo. Mas Se criou uma expectativa em relação à Copa do Brasil que seria o mais fácil. Que seria o mais fácil, entendeu? Até porque já estava na fase semifinal, estava pertinho aí de enfrentar um adversário que, na minha opinião, tanto Flamengo quanto Botafogo são inferiores aos 2 que estão desse lado aqui da chave. É verdade. Então é isso que acabou acontecendo. Mas eu gostaria de ver que a direção, então, que ela revisse essa questão de jogar com as reservas aí, professor, porque nós pegar os 4 jogos que o Grêmio jogou com as reservas, é a diferença de pontuação pro Corinthians. Fez 1 ponto em 12. Entendeu? Que é Botafogo, Atlético Paranaense, Palmeiras, Sport e Botafogo. Mas se pegar só os pênaltis que errou contra o Avaí e contra o Corinthians, que dê 4 pontos só, porque contra o Corinthians ia empatar e contra o Avaí se faz o gol, de repente ganhava. Dá 4 a mais para o Grêmio e 2 a menos para o Corinthians. Dá 48 Ficam a 4 44. pontos. Ficam 4 pontos de diferença. E tem Mesmo jogando Tem com a confronto direto no segundo turno. Mas aqui, professor, nós trouxemos essa informação no início da semana. O Rodrigo Matos, do UOL, está no blog dele, no UOL Esporte, fez um levantamento do Grêmio. O Corinthians tem agora 79% de aproveitamento. O Grêmio, com os seus titulares e com o time misto, tem 76,5%. O que destoa são os reservas. Tá nessa diferença que a gente São tá os 4 falando. jogos. De qualquer forma... O Grêmio tinha, assim, como disse o Matiello, o Grêmio tinha convicção de que o mais fácil era ser campeão da Copa do Brasil. Não, e o Grêmio continua jogando um bom futebol. O Grêmio não fez uma partida horrorosa ontem. Quer dizer, não é assim, o Grêmio foi jogar no Mineirão e o Cruzeiro atropelou e o Cruzeiro fez 3-0. Não é isso que aconteceu. O Grêmio jogou de igual para igual. Se tu pegar o primeiro tempo, tem uma chance do Grêmio e uma chance do Cruzeiro. Daqui a pouco vamos ver os lances. Uma chance para cada um. O resto tudo são os 2. Se passar os melhores momentos do primeiro tempo, é a jogada do Lucas Barros, que ele perde o gol no início. 7 minutos. E o rapaz aquele que é lançado às costas da zaga e tem a oportunidade de cabecear e cabeceia mal, cabeceia fraquinho. O Marcelo até fez uma ponte, enfim, que nem precisava. Mas, enfim, só. Isso é o que aconteceu no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, o Grêmio tomou um gol de bola parada. Isso acontece. Não é que o Cruzeiro estava jogando infinitamente melhor. Agora, claro, com o gol, o Cruzeiro cresceu. E ao crescer, entende? Ele realmente pressionou o Grêmio. O que se fala que o Grêmio perdeu muito dinheiro, na verdade, pode, daqui a pouco, ficar uma má impressão do Luan, que vive errando o pênalti. Perdeu a chance de fazer mais uma boa renda, que vai para a OAS e tal, mas a placa diminui um pouco o custo, aquele futuro do Grêmio e tal, que o Grêmio vai descontar lá no futuro, diminui a dívida. Mas o dinheiro da conquista, que seria 6 milhões... 6 milhões. Se fosse todo para o Grêmio já tinha prometido para os jogadores. Haveria um rateio para que... O que é comum. Para que o Grêmio não tivesse que desembolsar o dinheiro, ofereceu o prêmio da competição. Né? Bem, mas acontece. É jogo. Não é que se fala muito agora quanto o Grêmio perdeu. Pode ter perdido na valorização dos jogadores, Perdeu. na possibilidade de ganhar mais um título, de já garantir matematicamente. Matematicamente não, já garantir de vez a vaga na Libertadores, que o Grêmio vai garantir no campo. Sim, mas isso já E a está garantido. tranquilidade de já ter um título. É que nem a flauta. Mas onde é que já se viu tocar flauta? Mas se não puder tocar flauta... Então Aí acabou o mundo. Então para que futebol? Para que futebol? É absolutamente normal, assim como os gremistas tocaram e tocam flauta. E eu acho que com toda a razão, porque o Internacional está jogando a Série B. Hoje até, vocês devem ter ouvido, agora os dois só se preocupam com a América. Sim. O Grêmio com a Libertadores, o Internacional. Eu disse essa bobagem há pouco. Mas vem cá, está bem, é da flauta. Grande. O REC acaba de dar uma grande notícia. Jeromel não joga a final.
Não joga. Enfim, é flauta. Tem uma outra que diz que o Grêmio vai sair o sorteio das finais, o Grêmio vai assistir as duas em casa. Tá bem, é flauta, normal. Tudo flautinha. Mas vem cá, por que não? Ah, mas tu secou ontem. Óbvio que eu sequei. Como quando o Internacional disputar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, o Marcelo vai secar. E eu acho absolutamente normal. Já voltamos. Muito bem, às vezes vou dar uns calorão no cara, né? Acho que é a idade, né? Eu acho que sim. Eu queria fazer uma observação. Andropausa, no caso. Rec, eu queria fazer uma observação, como às vezes o futebol, ele é tão vinculado a resultado, que às vezes ele não valoriza algumas coisas. Por exemplo, ontem, na decisão por pênaltis, o goleiro do Grêmio, Marcelo Groi, fez 2 defesas maravilhosas. Difíceis. Olha, pegar 2 pênaltis de 5 é uma média maravilhosa. Raríssimos goleiros conseguem isso. Só tivemos 5 cobranças dos 2 lados porque o Marcelo Groi defendeu 2. E o goleiro do Cruzeiro só defendeu uma. Mas, como o Grêmio chutou para fora, chutou na trave 2 cobranças, então o Cruzeiro ganhou. Quem é que saiu como herói? O Fábio. Quando, na verdade, quem merecia os louros pelos pênaltis, pela participação nos pênaltis, foi o Marcelo Groi. Olha aqui o que o Cristiano, lá do Ofertão, manda, do supermercado Ofertão, nosso parceiro, manda dizer: Colorado hoje está que nem homem impotente, dependendo de um azulzinho para ter minutos de prazer. Olha, eu acho esse tipo de grosseria absolutamente inadequado. Eu estou dizendo a minha opinião, absolutamente inadequado. Os colorados estão felizes porque o Grêmio perdeu, como sempre os gremistas estiveram. Mas foi o que ele disse. Hã? Foi o que ele disse. Que dependia do azulzinho para ter momentos de prazer. Mas, enfim, sempre os gremistas comemoraram quando o Internacional perdeu. E eu acho absolutamente saudável isso. Sabe o que seria pior para o Grêmio? Porque, só um Eu vou te dizer. Aí o senhor vai ficar bravo comigo. Não, deixa eu só Se o terminar. Novo Hamburgo tivesse perdido o título para o Internacional, aí já iam dizer: o Inter pelo menos um título tem. Nada. E aí a gente vê a importância do Campeonato Gaúcho. Não, isso é a tua visão, não é a minha. Mas não é a flauta que sempre todo tem? Acho que Claro, não. pelo menos ganhou o Gauchão. Não, eu nunca vou tocar esse tipo de flauta porque eu acho que ganhou algo inexpressivo. Claro, se tiver confronto direto com o Grêmio, aí vale até campeonato do bairro. Entende? Esse ano foi um confronto direto. Os dois pegaram o Novo Hamburgo e os dois apanharam do Novo Hamburgo. É indireto e direto ao mesmo tempo. Mais ou menos, mas de qualquer forma, meu Deus, o que ele faz. De qualquer forma, eu acho que o Grêmio e o Internacional, se não tivesse conversa. Vem cá, o que é o futebol? Só um pouquinho, vamos ser sinceros. O Luan hoje está lá, é o grande jogador do Grêmio. Nós todos sabemos que nada impede que o Luan vá para a Europa e daqui 2 anos, 3 anos, por acaso não se der bem, volte e vá jogar no Internacional. E vice-versa, por favor, qualquer jogador do Internacional, a mesma coisa. Salvo, assim, um Renato da vida, um D'Alessandro da vida, que são jogadores hiper-identificados. E por que a gente torce? A gente torce exatamente para poder brincar, para eu poder brincar com o Marcelo hoje. Perderam, não sei o quê. Como o Marcelo, olha, estão na Série B e tal, o que está pensando? Tá, pelo menos... perdeu para o Mazembe. Sim, mas para perder para o Mazembe tem que ir para lá, para o Campeonato Mundial. E aí ficamos tocando flauta. Agora, se não, para que futebol? Agora, o que o Grêmio tem que cuidar nessa reta final de ano é não desvalorizar tudo que foi feito até aqui. Pelo contrário. Porque hoje, em São Paulo, já estavam esperando esse momento do Grêmio perder. O que se diz? Cadê o melhor futebol do Brasil? Já não dá mais para dizer que é o melhor futebol do Brasil, porque agora encontrou um sparring que o derrotou, que é o Cruzeiro. E o Cruzeiro nem é essa bola toda. Então já estão tentando. Então, o Grêmio não pode se permitir isso.
O Grêmio não pode fraquejar. Por isso que eu acho que tem que jogar com os titulares. Nas vezes anteriores que eu tive aqui, uma coisa eu falei que era... Eu acreditava que a Copa do Brasil, ela tinha um pouquinho mais de dificuldade porque os times se conhecem. Tu vê toda semana o Grêmio jogando, tu vê o que o Grêmio está fazendo e tá todo mundo enchendo a bola do Grêmio. Nós fazemos a comparação de Libertadores e Copa do Brasil. Libertadores não tem. Tirando ali os times que são do mesmo país, não se conhece. Tu tá reforçando o que eu tô dizendo. O Grêmio não pode achar que a vaca foi pro brejo. Não pode. É que nem hoje Tirar proveito até. Eu escutava alguns programas de rádio e o Luan tem que ser mandado embora, professor. Nossa. Ele é o craque, ele é o manda extra pro classe. Beira-Rio. Ele é o extra Mas classe. era o cronista dizendo ou a leitura de... Era leitura de vários WhatsApp. torcedores, mas era assim, ó, era 70%. Por quê? Porque o torcedor comum, o sócio comum, torcedor pode. ele é passional. Claro. Mas é isso, nós temos que estar aqui, temos que dizer isso, que está errado. E o Grêmio não vai perder o fio da meada. Eu acredito muito na Libertadores ainda, Rec. Eu acredito na Porque Libertadores. qual é a dificuldade da Libertadores agora, a que se apresenta? É passar pelo Botafogo. O Botafogo é mais ou é menos que o Cruzeiro? É igual. Então o Grêmio tem que tirar proveito dessa situação, né? Se puder fazer mais gols aqui, forçar um pouco mais. Só que agora o Grêmio joga a segunda em casa. Segunda em casa. Então se puder fazer um gol lá e tal... O Mano Menezes foi muito bem ontem, né? Muito O duelo tático, ele fez. Eu gosto do Mano Menezes. Ele fez uma mudança no Cruzeiro, inclusive em relação ao Cruzeiro que jogou domingo, com quase todos os titulares. Olha, foi uma coisa extraordinária. Quer dizer, ele realmente se propôs a tentar parar um pouco o meio-campo do Grêmio, que é a grande força, né? Com o Luan flutuando naquele meio-campo. E o Luan fez um bom primeiro tempo, né? E aí, Tanto que o Luan foi o jogador que mais recebeu falta no primeiro tempo, não deixaram ele jogar. Isso. O Renato chegou a pedir pro Mano, pedir para os jogadores baixar um pouco. Estava dando-lhe lenha. Mas ao ele Cruzeiro. conseguiu emparelhar o jogo. O Mano conseguiu emparelhar o jogo. O Grêmio, no primeiro tempo, o Grêmio teve uma chance de gol. Uma, que é aquela do Lucas Barros bem no começo. E mais nada. Então, o Cruzeiro, que o seu treinador inteligentemente se deu conta que é um time inferior ao Grêmio, ele montou um esquema que conseguiu neutralizar. Ele deixou 2 pontos abertos. Então, já parou o apoio dos laterais do Grêmio, que é qualificado, sabe? Então, ele conseguiu emparelhar o jogo. Ele tirou o Lucas... Ele admitiu a inferioridade. Exatamente. Mas, isso é inteligência. Vamos vendo os lances Mas enquanto a vocês não gente acharam vai um pouquinho falando. que o Ramiro, principalmente eu notei no Ramiro um cansaço acima do natural, assim, ele O pareceu... Ramiro faz um mês que não está jogando bem. No segundo, mas primeiro tempo foi muito bem. Mas no segundo tempo O ele Ramiro? faltou perna. Será que o problema Eu não tô é que o achando o Grêmio... Ramiro dispersivo. Ah, não, ele jogou bem. Passando É errado. que ele aparece, ele é sempre uma opção. Olha, não tem uma jogada do Grêmio em que o Ramiro não seja opção pela Não, o Ramiro não vai nunca mais ser aquele jogador que a gente dizia assim, é só o Ramirinho. Pelo né? amor de Deus. Não, hoje ele cresceu. cresceu muito. Cresceu muito. Será que o problema do Grêmio... Por isso que se cobra dele. De nos 2 jogos ter tido problema, no segundo tempo especialmente, Olha não essa aguentou o chance. tranco físico. Agora, desculpe te interromper, Maurício. Agora apareceu lá Olha o lance ali. a chance do Cruzeiro. É uma para cada um no primeiro tempo. Será que esse problema não é que o Grêmio atingiu o ápice físico muito cedo? Porque tu sempre tem uma queda. E normalmente os clubes atingiam o ápice até agosto. Em agosto tinha a decisão da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro, puxando alguns anos atrás. Depois caíam um pouco para subir. O Grêmio talvez teve essa queda no momento errado. Ó, para dizer, O lance do gol. aí o lance... Esse foi um... Tá, falha coletiva. E aí o Marcelo Goi falhou ou não falhou? Não, cara. Muito em cabeça cima, né? Isso aí é falha para lembrar os tempos do Roger. Dependendo do goleiro, saía naquela bola ali. Mas tinha 4 Depende do jogadores goleiro. ali Não, próximos. tô falando depende do goleiro. Não tô dizendo que ele falhou, mas tem goleiro que sai naquela bola. Isso aí é... A que sai. Que sai. Mas ali onde ele estava, ele não tinha como pegar. Não. Dali onde ele tava, não. Ali é um foguete. No máximo, ele podia pensar em sair. E aí o Cruzeiro tentou fazer o segundo Teve um gol. outro lance depois ali, esse aí, ó, que ele ameaça sair. É. Ele ameaça sair e E volta. quase Daí tomou ele...
Um pouco disso é Aí, ó. reflexo da ausência do Jeromel, né? Ele não Aí passa a raspou, segurança. aí raspou na cabeça do jogador do Grêmio. O Bressan, para mim, ele fez uma boa partida, mas eu notei que o Kahneman estava um pouquinho inseguro. Ele Aí os não, pênaltis. ele não passa a mesma coisa que o... Mas é normal, né? É normal. Vem cá, o Jeromel é um dos 2 ou 3 melhores jogadores do Grêmio. Todos nós comentamos que o Tite deveria ter convocado o Jeromel Mal da trave. agora, quando convocou Eu só não entendi, a seleção. professor, por que a seleção brasileira convoca tão antes os seus jogadores? Porque todas as seleções estão convocando essa semana para Esse jogar semana pênalti que vem. ali do Edilson ali, se ele vai fazer aquilo, tem que bater no meio do gol. É. É, exatamente. Se ele pontou... Mas e olha foi lá, como ele vai catou. bem o Marcelo bem Godoy. observado. Ele apontou para o lado ali, Como ó. vai bem o Marcelo Godoy. O Valdomiro batia no meio do gol. Essa aí também. Puxando um pouquinho para um dos lados. O André Luiz, esse que agora Também batia. batia e o goleiro pulava para o lado para não levar uma bolada. Né? Porque ele batia forte. Ele vai muito. Olha lá que defesa maravilhosa. Aliás, a gente não sabe da importância que tem o André Luiz nessa recuperação do Inter, mas falamos depois, vamos ver os pênaltis aí. Esse aí o Arthur bateu bem, Então, bem. interpretou bem o que o goleiro ia fazer. E o menino, esse centroavante, bateu muito bem, né? No ângulo, esse centroavante do É o Cruzeiro. Raniel. Grandalhão ele, né? É. Aí acabou. Aí foi quando o Fábio faz a defesa. Inclusive com a perna, né? É. Lembrando Aí aquela. o Thiago faz o gol. Lembrando a defesa do Galato nos aflitos. Aliás, o Fábio hoje não precisava ter tocado flauta, né? O Thiago, aliás, Fábio. O Thiago, estava falando do goleiro e misturei os assuntos. O Thiago não precisava ter tocado flauta no Grêmio, né? O Thiago Neves hoje nas redes sociais. Acho que não precisava. Até porque não compete Mas o jogador. Um troço assim, Isso é ridículo. coisa para treinador, Bye, Grêmio, para torcedor. uma coisa assim, adeus, Grêmio. Mas é que se. Não foi um videozinho É? que rolou no WhatsApp? É? Não pode falar, né? Não, o Era Thiago... chupa Grêmio. Isso, chupa Grêmio. Não, mas ele falou na Globo. Não tem Falou na Globo. cabimento. Não tem cabimento. Isso é falta de Eu profissionalismo. acho isso uma chinelagem. Isso é falta de É que profissionalismo. vocês acham que isso aí é engraçado. E todo mundo diz isso no ar, né? Virou Mas é lugar pior, comum. é pior que esse é vídeo. mais uma prova de inferioridade. Esse nível de vibração é aquele jogador que entrou e Mas realmente... ele é bom jogador. Né? Não, mas eu estou Ele falando não outra precisa coisa. disso. Eu estou falando outra coisa, Rec. É que no Brasil inteiro Se se falava do dava Grêmio. o Grêmio É. como favorito. Não, Ele foi não. desfora. Entende? E ainda mais quando o Grêmio ganha a primeira de 1-0, que é um placar maravilhoso para fazer em casa. O time que faz 1-0 em casa, ele vai com muita vantagem para outro jogo. Então, assim, os jogadores do Cruzeiro, talvez ele tenha desabafado de mas aí, ganhamos professor, de um time melhor. Só um paliativo aí, né? O repórter diz que instiga ao extremo para ele dizer. Sim. Induz assim. O repórter fica mais tempo instigando ele a... Do que... É. Mas aí eu pergunto, professor, Repórter- é pior? Rec, tu sabe como são os repórteres. Repórter. Mas Tudo aí- meio mala. Mas nesse caso, o que é pior analisando institucionalmente? O Thiago Neves falar essa frase pro Grêmio, comemorar a classificação, ou a provocação do Flamengo ao Jair Ventura nas redes sociais? Que aquilo foi pensado. Do Flamengo? Do Flamengo. O Twitter eu não vi. oficial do Eu Flamengo. não vi qual foi. Em linhas gerais, foram vários tweets, mas em linhas gerais o Flamengo disse o seguinte: o cliente tem sempre mesmo a razão. Não é que o Rueda tomou o lugar dele, fazendo menção à declaração do Jair de que o Rueda, técnico estrangeiro, estaria tomando o lugar de técnicos brasileiros. E aí colocou uma hashtag Que só prova relacionada ao freguês ter razão. que só prova o amadorismo ridículo dos nossos dirigentes. Não, mas aí é o seguinte, se não é Twitter oficial... Não, é Não, oficial. Mas Sim, eu aí... estou dizendo, se não fosse o oficial... não, seria ótimo. Se um torcedor... Cada um assume a sua parte. Mas se um torcedor... O clube assumir isso aí... mas o clube não pode. Não pode, não pode. Que isso? Não pode. Tem Até que ter porque isso aí é uma tem que ter rixazinha compostura. que já tinha passado. Tem que ter Jogaram, ganhou o melhor. clube. E amanhã ou depois o Jair Ventura vai estar treinando o Flamengo. Professor, vamos recuperar um pouquinho do que disse aqui o Roberto Melo, e é um pouquinho mesmo, porque são pílulas, né?
E o Roberto Melo, vice-presidente de futebol, foi muito surrado, batido, tanto ele quanto o Guto Ferreira. O Inter não conseguia alavancar na Série B. E hoje esteve aqui, deu as devidas explicações e tudo mais. E aí perguntei para o Roberto Melo a respeito do elenco do Internacional na Série A e o elenco de Série A, né? E a logística do Internacional para a Série B. E aí o Melo comentou também sobre a chegada do Guto Ferreira no Internacional. A chegada do Guto com certeza foi importante, mas eu vou voltar um pouquinho na tua pergunta que tu falaste, porque a gente veio comentar bastante isso, e alguns criticando, porque o Inter fez voos fretados. Fizemos alguns, acho que cerca de 3 voos fretados, talvez tenha mais algum durante o ano, aqueles que a gente, quando tem jogos próximos, sábado e terça, e tem uma viagem longa, a gente usa desse artifício para poupar um dia de viagem dos atletas e dar descanso para eles. Eu acho que se o Inter tem condição de fazer isso, não tem por que abrir mão de fazer isso. Inclusive, a gente divulgou que ia fazer isso antes de começar a Série B e foram feitas, inclusive, as matérias jornalísticas e tal, falando que era um planejamento, e dando ênfase que era uma coisa interessante de se fazer esse planejamento. Como resultado, muito mais caro? É mais caro, mas não é uma coisa absurdamente mais caro. 30%? Vou dizer que seja uma viagem normal, o dobro do preço. E, consegue se aproveitar o repasse da CBF. E a gente tem feito geralmente uma das... acho que a gente fez só ida e volta, porque aí era um caso bem específico, Londrina, porque as outras geralmente a gente faz o retorno, tem feito o retorno quando a gente joga sábado, como foi lá o Paysandu, ou eu acho que teve um jogo também Teve um no Nordeste também com Santa Cruz. Teve um dos jogos desses, que joga sábado e tem jogo terça aqui, aí a gente ganha, saindo depois do jogo, a gente ganha um dia de descanso. Tá, mas o Maurício falou uma coisa importante, e o reembolso da CBF? Tem uma parte que é reembolsável, eles mantêm o valor que a gente paga e a gente mantém esse dinheiro. Eu não sei se é todo, mas a gente consegue aproveitar uma parte desse valor. Mas o que eu digo é o seguinte, isso a gente... Quer dizer que antes se elogiava porque era planejamento? Não, exatamente. Aí quando não vem o resultado, aí vira crítica. O Inter está na Série B bancando de Série A, mas o Inter continua sendo um clube com orçamento, com condições de Série A. O Inter está, eventualmente, jogando a Série B. Ele foi bem nas respostas. Porque quando o que ele diz é o seguinte, lá atrás, quando se falava do planejamento, está certo, tem mais que mostrar que tem pujança e tal. Aí começou a não dar resultado dentro de campo. Me desculpe, mas eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação. Mas o que ele está dizendo de alguns que disseram... Sim, mas é de novo, depois os mesmos... Agora, veja bem, se tu tem um jogo sábado, lá em Recife ou em Belém, e tu vai jogar de novo na terça-feira... Em Porto Alegre. Eu até entendo que tu não possa perder, que não deva perder um dia com conexões, porque não tem voo direto. Agora... Mas ele explicou bem isso aí. Não, mas isso é uma situação. Uma outra situação seria o Inter ter uma semana entre um jogo e outro ou voltar de voo fretado. Não tem nenhuma justificativa. Então, são duas coisas bem diferentes. Se tu vai jogar em Recife, no sábado, e tu tem jogo só no outro sábado... Ah, não, mas aí o Inter não fez. É o que ele disse. Mas é isso que eu estou comentando. Então, não é assim, voo fretado por pura comodidade. Não, é voo fretado... Porque é o jogo terça e sábado, ou sábado e terça. Sim, foi o que ele disse. Diferente de jogo de sábado para sábado. Olha aqui, ele falou também sobre a escolha do Guto Ferreira e como o Internacional tem melhorado fisicamente. Guto Ferreira. Não, nunca me passou pela cabeça, porque... Mas tu estava correndo o risco junto? Bom, mas aí é questão de convicção. Acho que a partir do momento que a gente fez a escolha do Guto... E o que aconteceu? E aí, voltando ali na tua pergunta, a gente identificou bem claro. Teve um momento que o Guto chegou, e que teve ali, acho que 6, 7 jogos, sempre sem intervalos, terça e sábado, que ele não teve tempo para treinar a equipe. Isso era só conversa sem ter tempo de campo. E ali foi quando aconteceram os piores jogos ali. Foi Boa Esporte, que foi Paraná, que teve mais algum outro ali que eu não me lembro qual. Por quê? O que aconteceu? A equipe deixou de fazer algumas coisas boas que vinham sendo feitas com o Zago, porque o treinador mudou,
Só que o Guto não conseguia ainda passar para eles a mensagem, né, no campo, treinando do que ele queria. Então, na realidade, os jogadores já perderam totalmente naquele momento a identidade de time, né, a filosofia de time. Que só com a manutenção, o tempo, se a gente fosse fazer outra mudança, que ia chegar outro treinador, ia ter que ter mais um tempo. E a parte física, a importância do Guto na recuperação física. O Guto é preparador físico também, né? E a importância do físico para essa virada, né? Porque o Inter estava morrendo em alguns jogos no segundo tempo. Também eu acho que nós não tínhamos assim, um problema físico. Foi na questão mais pura assim do Guto, do modelo que ele gosta que as equipes dele joguem, né? De ele atacou essa maneira dos treinamentos físicos um pouco diferente, mas mais pela maneira que ele joga do que porque dizer, a gente estava com problema físico. A gente não identificava que a gente tivesse um problema físico, só que a maneira que o Guto gosta de jogar precisava, né, ter alguns treinamentos diferentes que com a equipe tivesse um pouco mais de força. Daqui a pouquinho tem mais Roberto Melo, já vou deixar no ar sobre o que ele vai falar, porque já está aqui o Luiz da nossa Frigigold, está todo mundo querendo comprar a Frigigold, então nós vamos passar já essa mensagem. Olha aqui, ó. Eu perguntei sobre se ele admitia o erro nas contratações do Neres, do Alemão, do Carlinhos e do Cirino. E a resposta, a defesa do Roberto Melo foi bem interessante. E perguntei também sobre como é que ele vai fazer, né? O Internacional já tem 40, voltam 40, né? E se havia realmente a necessidade de mandar 40 jogadores embora. Por que o Internacional contratou jogadores que têm mais ou menos o mesmo nível de alguns que foram mandados embora? Não seria mais barato fazer com que esses aqui que foram mandados embora permanecessem no Beira-Rio, se gastassem menos? Mas daqui a pouco o Melo explica, porque agora quem vai falar de coisa boa é o Luiz da Frigigold, que está vendendo adoidadamente em todo o Brasil, é o maior sucesso em todo o planeta e está melhorando a saúde da população, né? Quer dizer, a tua parte tu está fazendo, já que o governo não dá saúde, tu dá. Cara. E sabe que as pessoas que já compraram, que já estão utilizando, não se arrependeram de ter parado de usar o óleo. Eu acostumei, nem olho mais para lata de azeite. E não altera o sabor do alimento, né? Não altera. Gente, alguns anos atrás... Esses óleos de hoje em dia, eu vou dizer. Verdade. E qualquer um, né, que pode ser o melhor óleo que tiver. Se você aquecer, você vai saturar o óleo. Se você mergulhar o alimento ali, vai fazer mal para a sua saúde. Pode pegar o melhor azeite aí, você aquecendo, você vai saturar. Gente, o que nós estamos aqui nessa reta final do mês é que a gente fez uma grande promoção nesses últimos 2 meses para você adquirir o nosso conjunto completo com as 4 panelas. Se você comprar elas separadamente, você vai pagar mais caro. Então, a gente conseguiu com a fábrica um desconto especial, porque aí a gente vai mandar de uma vez só para sua casa. Não precisa ter 4 embalagens, é uma só, é uma caixa grande que você vai receber as 4 panelas. Estamos dando para você 2 anos de garantia. Você já viu da garantia de panela? Nós estamos dando 2 anos de garantia para você. E olha, você não vai acreditar no desconto, mas olha, gente, é um descontão mesmo. Então, não perca a oportunidade. São os últimos dias desse descontão que a gente conseguiu. É para comprar as 4? É para adquirir todas elas, Rec. E a gente tem várias formas de pagamento, Rec. Se você tem o Banricompras, pode parcelar em até 10 ou 12 vezes. Qualquer tipo de cartão de crédito a gente parcela para você. Não, eu não tenho cartão. Não tem problema, a gente também tem 3, 4 vezes no boleto bancário. Quer pagar à vista, vai ter mais desconto ainda. E o interessante é que você recebe essas panelas ainda esta semana e começa a pagar só a partir do próximo mês. Olha que maravilha, gente. Tudo que está sendo mostrado aí está sendo preparado sem óleo. Olha que maravilha, você põe a cebola, né? Você põe o pimentão, você põe o orégano, você põe o molho de tomate, qualquer tipo de tempero. E na verdade, é bom que as pessoas entendam isso, que o óleo não é um tempero. O óleo não tem o sabor. Você põe o óleo para o alimento não grudar no fundo. Como na Frigigold o alimento não gruda, então você não precisa colocar nada de óleo. Agora, gente, depois que você tiver alguns meses essas panelas, você vai parar para pensar, poxa, quanto tempo faz que eu não lavo mais uma panela?
Quanto tempo faz que eu não pego mais esponja de aço, esfregão de aço para arear uma panela, porque essas minhas panelas não grudam, não deixam o alimento grudar no fundo. Então você não tem mais aquele trabalho de lavar panelas aí na sua cozinha. Se quiser passar Ninguém uma gosta. aguinha, pô, né? Pode molhar a esponja, o lado macio, o lado amarelo, passou dentro da panela, ela tá limpa, Rec. Isso não tem problema nenhum. Olha Vai que dizer pra maravilha mim, essa faço banana. isso todo dia. Se A quiser, batata apanho frita, da mulher. quem tem criança pequena em casa, né, que gosta de comer uma batatinha, fica que nem essa marca famosa aí, que o pessoal paga cara, que você vai poder fazer em casa. Pipoca, né? Você vai poder estourar aí a pipoca sem colocar nada. Depois você põe o sal, ou põe a calda, inventa aí, mas não vai nada de óleo. E essa imagem, então, é para provar para você que o leite queimado não gruda. Se o leite não gruda, não existe alimento que vai grudar nessa panela. Olha que maravilha. Limpando o leite queimado com papel toalha. Liga pro telefone que já está no vídeo, 4003-4220, 4003-4220. Amanhã pela manhã a gente retorna a ligação com essa grande promoção para você ter o nosso conjunto completo com as 4 panelas. Você não vai se arrepender. Ligue já, porque amanhã pela manhã a gente retorna a ligação e você vai continuar aqui assistindo o meu amigo Rec. Parabéns, hein? 4003-4220, batendo todos os recordes de venda. Eu nem sei por que eles colocam aquelas panelas no supermercado para vender. É para sofrer humilhação na comparação. Não, mas eu acho também, eu acho que as pessoas precisam ver as outras Para comparar. para entender o que Para é ficar isso com aqui. raiva disso. Não, para Ô, entender aquele o que filho da estão... mãe me disse que era boa. Essa é boa. Ah, A qualidade está sendo comprovada. é isso aí. 4003-4220. Vá ligando. Amanhã mesmo você recebe as suas Frigigold, né? Pode ser 1, 2, 3, 4. Quanto mais compra, mais desconto ganha. E como disse, prometeu aqui, Luiz, é um desconto inacreditável. 2 anos de garantia e dura pro resto da vida. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo e aí depois voltamos com o Robertinho Melo para falar exatamente disso. As contratações equivocadas, os acertos, porque ele vai justificar com os acertos. E por que mandou tanta gente embora? Havia essa necessidade de limpeza mesmo no elenco. Aliás, o Carlos pode voltar para o Atlético Mineiro também, a notícia do final da tarde. Vai com Deus. Na rádio eu colocava a música da Roberta Miranda, vai com Deus. Cada um que ia embora diz, vai com Deus. Mas tem jogadores, tem o Diego, tem o Joanderson, tem o Nico Nunca mais Lopes. ouvi falar do Diego. Hã? O Diego era só para época de crise. Os jogadores são arquivados com uma Ele tá facilidade. ali, tá jogando, tá treinando, tá na reserva. É que o Internacional tem muitos jogadores. Veja só de reservas do ataque. O senhor sabia que esse Marcinho do Brasil é do Inter? Não. É. Também sobre isso vai falar o Roberto Melo. Já voltamos. Já falei sobre tudo que ele iria falar, então vamos ver o Roberto Melo. Em algum momento sofreu críticas, justamente por isso. Pô, era dado como entendedor de futebol, aí traz o Neres, o Carlinhos, o Alemão, o Cirino. Né? E aí... Só te ajudar. O Wendel, o Cuesta, o Potker, né, o Camilo, o Damião, mas aí eu vou, o Gutierrez. Não, nós estamos convergindo na pergunta. É boa a tua defesa. Pelo seguinte, aí alguns perguntam, mas precisava mandar 40 embora? Parece que o Internacional tem vocação em contratar bastante e se esperava também que isso mudasse um pouco. Foi o sufoco que fez com que vocês fizessem isso? Vocês chegaram lá e ficaram apavorados com a depressão geral que havia no grupo? Por que houve essa mudança tão radical de 40 jogadores? Aliás, o que faz com que o Internacional tenha 80 agora, né? Não, na realidade, saíram cerca de 40 jogadores, mas não chegaram 40 jogadores. Chegaram em nível ainda de grupo principal, cerca de 15 jogadores. Contando não, mas o grupo do Inter é de 40. Contando com o Camilo e com o Damião. Foi isso que chegaram. Então, saíram cerca de 40 de todo esse grupo, que na realidade o ano que vem muitos retornarão, de jogadores que têm contrato longo, que estavam emprestados, retornaram e a gente tem que recolocá-los. Mais alguns que estavam aqui, que faziam parte, né, do grupo do ano passado e que a gente identificava, e o torcedor, né, e a gente até
achava injusto em muitos casos, né? Tinha jogadores que não conseguiam entrar em campo. Agora mesmo, hoje, o Sacha está sendo aplaudido, mas 2, 3 jogos atrás, quando passava o nome dele no alto-falante, ele era vaiado. No mesmo jogo. Aliás, você até pode confirmar, ele estava trocado pelo Wellington Nem? E o Wellington Nem é que não quis ir pro Não, nunca houve negociação nesse sentido. Houve interesse de alguns clubes pelo Sacha, foi um jogador que mais despertou interesse de outros clubes, diversos clubes, mas nunca houve nenhuma negociação, a gente sempre rechaçou todas, porque a gente sempre acreditou muito no Sacha. Eu trabalhei com ele desde a base, trabalhei com ele no Inter B, a gente emprestou ele para o Goiás. Final de 2013, quando a gente contratou o Goiás, eu mandei jogos, vídeos, estatísticas de 3 jogadores para o Abel, que era do Lucas Lima, do Sacha e do Augusto. E a gente sempre acreditou muito. E eu identifico e tenho falado, nesses 3 anos, de 2014 para cá, até o ano passado e agora de novo, os melhores momentos do Inter foi quando o Sacha esteve na equipe e esteve bem. Sempre o Sacha agrega qualidade, agrega a parte tática, agrega o cara que sabe fazer gol. Então, nesses melhores momentos, esse ano o Sacha sempre fez parte desses melhores momentos. E quando ele saiu da equipe, e os últimos 3 anos foi por lesão, uma lesão reincidente, a equipe sofreu bastante. Foi em 2014, foi em 2015 e foi o ano passado. Ano passado, e aí a torcida marcou muito ele, mas talvez o torcedor também não sabe, ele vinha jogando no sacrifício, ele vinha jogando com a lesão. Tanto que em dezembro, né, quando a gente ganhou a eleição, o procurador dele nos procurou dizendo que ele precisava fazer uma cirurgia, que eles queriam fazer em São Paulo com um especialista. E a gente de pronto autorizou, né, o clube autorizou a cirurgia, ele fez, a gente sabia que ia perder ele por cerca de 4 meses. E foi o que aconteceu, mas a gente acreditava no retorno dele, na recuperação dele, e graças a Deus é isso que está acontecendo. Então aquela mudança ali se fazia necessária por causa disso. A gente sabia que tinha que fazer essa reformulação, que é trazer jogadores novos. Eu acho que de cerca de 15 jogadores, quando tu identifica que o que não deu certo foi o Neres ou mais um outro nome que tu falou. Alemão, são jogadores que não deram praticamente Carlinhos. custo nenhum para o clube, jogadores que vieram de graça, com salários bem baixos, que foram alguns deles já saíram. O alemão que tu falaste, na realidade, teve problema de lesão. O Cirino te decepcionou? O Cirino também foi um jogador que veio sem custo nenhum, mas eu acho que o Cirino, a gente esperava mais dele na questão de achar que poderia recuperar ele, ser aquele jogador lá do Atlético E eu Paranaense. achava também. E ele chegou aqui e, na realidade, estava sendo o mesmo jogador, infelizmente, lá do Flamengo, né? Não estava enfrentando a dificuldade. Eu até perguntei ontem para o Thiago isso, quando falamos nesse nome. Eu disse assim, não, mas lá, quando ele veio, você também pensava isso? Porque eu achava que ele podia jogar aqui. Ainda mais que o enfrentamento era contra times inferiores. Ele contra podia os quais ele se destacava. Ele tem força física, tem tamanho, sabia fazer gol, né, pelo menos. Não, ele foi comprado pelo Flamengo, no Atlético Paranaense, 3 anos atrás, por 5 milhões de euros, né? A expectativa é que ele fosse... E ele ainda foi goleador de 2 campeonatos cariocas, mas a expectativa é que ele fosse vendido para a Europa, mas o importante é que a gente conseguiu recolocar ele, e todos esses jogadores que tu falou aí, o clube não ficou com ônus, como a gente tem ainda alguns atletas, de contratos longos, de ter que estar pagando, né, salários elevados. Eu acho que nesse tipo de jogador o clube às vezes pode arriscar um pouco e não comprometer o seu orçamento. Acordo com o Cléber. Muito bem. Marcelo, daqui a pouco a gente recupera um pouquinho mais também do Melo, falando sobre o Jorge Macedo, que é outro cara criticado, porque participou da antiga administração e está nessa. Né? E está... Que nem o Hernando. O Hernando é o inegociável, né, professor? Não tem quem pague, né? Quem é que vai pagar 250 mil por um zagueiro que não comprovou, né? Que nem o Rafael Moura ficou aqui no Internacional todo aquele tempo. Por quê? Porque ganhava 400 mil. E eu quero ver o Inter arrumar outra barca parecida como foi a do Vasco para o Paulão. Para o Anderson, que foi o Curitiba. Quero ver quem é que vai abrigar, porque eles não estão jogando, né? Mas esse é o problema da irresponsabilidade. Seja no Grêmio, seja no Curitiba, seja no São Paulo, o cara faz um contrato, não deu certo, lamento muito, pretendia acertar e o clube vai ficar pagando 5 anos. Nessa linha, o Roberto Melo, se defendendo dos erros ou das contratações que não deram certo, ele disse, olha, pelo menos são jogadores que eram baratos e que o clube não teve que
pagar grandes Agora me valores por eles. surpreendeu ele dizer que o Cirino não custou nada. Pois é. Alguma coisa custou, porque se demorou tanto para fazer esse negócio. Né? Custou o Eduardo Henrique, aquele. Quando é menos de que é 5 lucro. milhões é nada. É? Quando custa menos de 5 milhões é Ah, nada. é nada, é. Pois é, e como é que você vê o episódio Bolanhos, Michael Matiello? Eu acredito que o Bolanhos não... Pela entrevista do Renato, ele não está afim, né, Rec? Só que é uma coisa também que se comenta muito dele, mas ele até agora não fez falta, né? Porque esse ano ele não jogou. Então... Jogou o gauchão ali, algumas partidas. Antes de chegar o Barrios, ele foi muito bem. Ele estava aparecendo bem, Estava aparecendo mas não bem, chegou a ter não- uma sequência muito longa. e É isso não que se quer dizer o firmou, Matiello. Não se firmou. Ele Tava não se aparecendo firmou. bem no gauchão, né, professor? No gauchão. Mas era um começo. O professor tem razão, porque ele tem bola no corpo. Parecia que ele estava afim. É isso que o professor quer dizer. O Vocês estão gauchão falando é a a mesma Série coisa. B. O gauchão é a Ele Série deu B. uma falsa impressão de que reagiria. E daí para o Renato largar de mão, né? Então, Renato se aborreceu, não quer mais saber. Mas será que não teve a ver com isso que tu estás mencionando, Rec? De que ele... Sentiu o gostinho. Assim, o Douglas machucou. E o Grêmio passou a jogar com o Luan no lugar do Douglas E o Barros na frente. e o Bolanhos no lugar do Luan. Sim. E aí foi bem, estava indo bem, enfim, teve alguma... Eles se revezavam. em alguns É, momentos. exatamente. O E Luan tava ia mais funcionando. para frente, funcionou. Aí o Grêmio compra o Barrios, que obviamente pelo salário extraordinário que ganha, ia jogar. O Luan nem se fala e o Bolanhos ficou na reserva. Aí ele machucou, voltou mais reserva do que nunca, o Grêmio super entrosado, indo muito bem. E às vezes um jogador desse não tem cabeça boa para aceitar a reserva. Tem várias declarações, né? O Nestor Heine disse aqui que ele não estava bem. O relacionamento não era bom com a direção, com o clube. Outra declaração foi o filho do presidente, o Romildo Neto, dizendo que ele gosta de ser protagonista. É isso. E a terceira do Renato, dizendo que não vai dar uma madeira, e a quarta do presidente estabelecendo um prazo. É esta semana. Sim, mas Ou ele já apruma a cabeça isso e já ajuda é- o Grêmio, que está precisando, agora mais do que nunca, ganhar esse título da Libertadores. Né? Porque o Grêmio tem um investimento altíssimo. Que o time do México tinha chegado no acerto, né? Mas não Tijuana. Não foi confirmado. Não, o Grêmio não confirmou. Rolou na internet o acerto, né? Mas aí, todas essas declarações, o quanto cada uma delas não diminuiu o valor de uma possível venda do Bolanhos? Mas se emprestar já é lucro. Mas é que, Só deixar de pagar, porque o México tem dinheiro. é que Deixar de pagar o salário alto, isso aí é É igual que dizer- apartamento que o cara não consegue alugar. Se o cara pagar o condomínio, né? e o Quem pagou isso aí IPTU... foi o empresário, né? Foi o Rigo. Não, mas o Grêmio, Foi, o um pedaço. Grêmio sim. pagou. Mas o salário mensal é alto. Mas quem se diz, o Grêmio precisa da ajuda do Bolanhos. Agora, o Bolanhos vai ser reserva. Mas aí que tá. Ontem, por exemplo, estava 1-0 pro Cruzeiro. Tem um Bolanhos na reserva, Vai entrar no lugar de quem? o Everton não entra, entra o Bolanhos. Mas o porquê que entrou o Everton? Porque se O Bolanhos sabia... não tá jogando. Não, porque você sabia que o Cruzeiro vinha para frente e o Everton é uma opção até melhor que o Bolanhos nesse quesito De velocidade. de velocidade, de contra-ataque. Não, mas eu discordo do senhor. Se o Que o Bolanhos é muito bom. Se o Bolanhos tivesse condição, ia ser o Bolanhos, era o ficha 1. Ele entraria na frente do Fernandinho, do Everton. Do Fernandinho pode ser, acho que do Everton não. É que o Bolanhos, aí voltamos àquela história, aí que ele tem a estava questão. bem, que ele estava dando resposta. Mas não, Não, é um aí jogador tem- de velocidade. Aí tem a questão também de tu deixar trazer um jogador que nem o Bolanhos, se tá apto a jogar e tu não botar ele, tu preterir ele, também é complicado. É isso. Por isso que o Renato deu a entrevista que não quer dar uma madeira pro cara, né? Mas o cara estando apto a jogar, É, o Renato quer. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265, Funerária São Miguel. Tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Cachorro quente do R, está aqui, esse é o cachorro Grenal, né?
O original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. O molho é de babá. Atende diariamente, das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas de segundas a sábados, das 6 da tarde às 11 da noite. 3224-8000, peça já para toda a família. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br. Eu estava passando um calorão desgraçado quando o ar estava no frio. Aí pedi para desligar o ar frio, parou. Parei de suar. É o casaco. Eu acho que tu, na verdade, estava suando por outras razões, Rec. É. Estava com alguma coisa Um negócio metabólica e que agora passou e que tu está bem. Pois é, olha que coisa. Eu suava feito bicho e o ar a 17 graus. porque- Aí desliga o ar, fica mais quente, o Não tem estúdio nada para a de suar. ver, nada a ver, pode ligar que tu vai continuar sem suar. Quando Tu estava tu tirou- suando por alguma coisa É. metabólica, Rec. Quando tu aquele tirou casaco o tá muito ali, quente. tu te salvou, que tu ia desmaiar aí. Desmaia Batista. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Isso Filme e sua parceria, sua parceira, Solargar Saint-Gobain. Empresa francesa com mais de 300 anos no mercado mundial. Fabrica 60% dos vidros automotivos do planeta, com sua marca premium de filmes de controle solar e segurança. Solargar são películas de alto desempenho com garantias de 10 anos para os seus veículos. Vá tomar um café conosco, lá na Insufilme. Conheça o que é a melhor película em qualidade, acabamento, desempenho e em rejeição de raios ultravioleta e infravermelho. Ligue a agente de instalação, Insufilme, 30 21 23 23 ou WhatsApp 99969-2190. Fale com a Natália, Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. A Pé de Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Trabalha com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site, saiba tudo, pedeapoio.com.br e faça sua compra online. São 19 lojas Pé de Apoio. Para o caminho da conquista, Matiello, antes A gente estava comentando fora do ar, Rec, só para não deixar de dar informação, o Arana do Corinthians fica fora por 5 semanas e o Balbuena por 15 dias. Os dois se lesionaram na rodada passada e agora o exame de imagem confirmou o tempo de parada de ambos. Mesmo grandes destaques do Corinthians são defensores, farão falta até ali. O Arana um pouco mais, porque O Arana é muito bom jogador. atua bastante na frente. Muito Deixa eu só mandar um bom alô, jogador. professor, para o Rogério Hels, de Alvorada. O pedido é do filho Marcos, porque diz que o pai é muito fã aqui do Então programa. vamos Muito obrigado. aproveitar e mandar um alô mais geral. Eu estive sábado no supermercado Zafari ali da esquina da Carazinho com a Protásio Protásio. Alves, que é um dos primeiros, se não o primeiro Zafari de Porto Alegre. E tem outro estilo, né? Ele. E aí 2 funcionários me pararam, falaram do programa, disseram que assistem sempre e tal, e que são teus admiradores. Obrigado. Assim Então, que é verdadeira. Todos abra- os telespectadores nos merecem o melhor carinho, né? Um abraço para eles, tal, assim como o nosso sempre presente, né, o seu Ferrari, a Dona Maria, que esses não falham nunca. São assíduos. O caminho do título da Libertadores. Os adversários? É. Acho que o Grêmio passa agora e pega o Santos na semi. E aí? E vai para a final com a Argentina. Então vai perder aquilo de não conhecer. É. Quer dizer, aquela ideia de que na Libertadores os caras não conhecem
como na Copa do Não, Brasil. mas No caso do Grêmio, vai mas pegar não 2. É, porque é obrigado... O professor pegou. Não, Né? é que quando tem brasileiro, tu é obrigado a se enfrentar na semi. Agora não mais. Entendeu? Agora não mais. Não, Não mas mais, ele- tem certeza? Não mas mais. o Santos não tá do lado da chave do O Grêmio? Santos está do lado do Grêmio, mas, Sim, mas não é obrigado. Não muda o chaveamento por Mas isso. essa Sim, sequência daria o Grêmio jogando contra 2 brasileiros. Sim. Né? Que, É então, porque eu aí- acho que o Santos passa no mata deles lá. É E que do o outro mata é lado- com o Barcelona do Equador, que era a melhor campanha na primeira fase e abriu mão da última rodada. Por isso está entre os segundos colocados. E do outro lado tem o River e o... Qual que é o outro argentino, Lanús? Tem São Lourenço. River e Jorge Wilstermann, São Lourenço e Lanús. São Lourenço e Lanús. Esse nome de cigarro aí vai voar agora, o Jorge Wilster. Mas... Jorge Wilkner aí, José Wilkner. Olha, Se é imaginava mata-mata. mesmo na rodada, na fase É passada. mata-mata. Mas o Mata. Atlético não jogou nada, né? É. Eu vi aquele jogo. O Atlético não jogou nada. Se faz um pouquinho de força e tem um pouquinho de acerto, ganha o Não, jogo. vocês acham que o Grêmio não passa do Botafogo? Os times hoje, sim. time por time passa por time. com o pé Mas nas time por costas. time passava do Cruzeiro. Ah, não. Mas não era Não tanto... era essa barbada é. aí. Eu acho que a Cruzeiro. diferença é menor. Entre Sim, pro Grêmio Cruzeiro é e menor. Cruzeiro do que entre Grêmio e Botafogo. Pois é, E há a vantagem de decidir Mas quem em casa. era cantado em prosa e verso entre os dois não era o Cruzeiro, era o Botafogo. Como O assim? trabalho do Jairzinho... Só. É. Só. O que é cantado em prosa, desculpe, Rec, é a ideia de que um treinador com pouquíssimos E recursos. o Pimpão e o Lindoso, professor. Justamente. Um time em que o Pimpão e o Lindoso e não sei. Ah, Vem cá, João Paulo, assim. a estrela João Paulo. do Botafogo é o João Paulo. João Paulo. Não, João e a Paulo. questão do técnico é porque o ano passado ele fez um baita trabalho, que o Botafogo era um dos candidatos ao rebaixamento. Não estava no rebaixamento. Estava no rebaixamento. Até ganhar do Inter aqui. Isso. E então, acabou na Libertadores. Acabou na Libertadores. E esse ano, ele, para Na poder, na na pré, pré-Libertadores, passou por ele, na verdade, ele eliminou, se contar, 5 campeões da Libertadores. Ele eliminou 5 ex-campeões da Mas tá, Libertadores. mas aí o elenco tem alguma qualidade. Não, Não mas- é só o trabalho do técnico. Mas é principalmente o trabalho do técnico, porque o elenco é muito fraco. E tinha o Camilo e tinha o gringo, O Montijo. Montijo. Exatamente, que os dois saíram. Enfraqueceu o elenco do... E tinha o Sassá. Tinha o Tá no Sassá, que é Cruzeiro. titular do Cruzeiro hoje. Mas o Camilo que não era utilizado, tanto que foi liberado. Era utilizado. Lembra por que o Naquela. Camilo ficou brabo? Porque fizeram um revezamento e ele se insurgiu contra isso. Eu quero jogar todas. Porque ele estava sentindo que podia sobrar e acabou sobrando. Mas a primeira revolta do Ramilo foi essa. Do Camilo. Porque eu vou fazer revezamento, eu quero jogar as duas. Que, por sinal, Era um jogo no sábado e outro na terça, lembra? tá aqui quem elogiou muito o Guto Ferreira, que disse que ele precisava de tempo para trabalhar. Acho que está cometendo um grave equívoco, porque todos os repórteres informam que ele tem treinado o time reserva na mesma formatação do time titular, do 4-1-4-1, sempre com Camilo fazendo a função do Sacha. E isto é um equívoco. Eu acho que ele está experimentando para ver se dá. Pois é, mas... Porque ele está mas- fazendo tanto a do Sacha quanto a do D'Alessandro. Pois é, mas a do Sacha não dá. Ele não tem essa característica. Não tem. O Diego tem. O Diego pode ter, entende? Agora, o próprio Carlos... O Mas não é, próprio Nico. não é uma tentativa de achar um lugar para o Camilo no time? Também Porque onde mais ele entrar... Também é. Eu acho que ele vai, o na Camilo vai ter minha que jogar opinião, ainda. ele deve revezar com o D'Alessandro. Vamos ver o Roberto Melo falando sobre o Jorge Macedo e a utilidade dele no Internacional, já que ele é tão criticado. Que futebol, a gente que já está há algum tempo no futebol, eu tive na base, já no profissional também, a gente sabe que se fala muita coisa. E a maioria das pessoas que fala não sabe o que está falando. Né? Fala ou porque ouviu, ou porque acha, ou porque não gosta. O Jorge Macedo é um dos profissionais mais antigos do clube, no departamento de futebol, então, um profissional que tem cerca de 20 anos no clube, começou como gandula no Inter,
né? Ele trabalhava como gandula, trabalhava nas escolinhas do clube, foi galgando cargos. Fica só um pouquinho mais... Isso, que esse microfone é muito sensível. Foi galgando cargos, foi subindo na hierarquia, na categoria de base, de categoria, chegou até a ser o gerente geral da categoria de base. A gente trouxe ele para... trabalhei com ele na categoria de base em 2011, 2012. Era um profissional que tinha a minha confiança, confiança do Giovanni Luigi, confiança do Marcelo. Trabalhou com a gente em 2014, ali junto com a Abel também, que ajudou bastante. E depois a gente saiu do clube. Ele permaneceu, acho que 2015, né, no clube, mais um ano, e depois aceitou um convite, né, do Fluminense e saiu para o Fluminense. Eu acho que ele saiu, eu não me lembro se foi no início de 2016. Fevereiro ou março de 2016. Foi. 2015 o Inter ainda fez foi até uma semifinal de Libertadores, quase classificou novamente ali para Libertadores, foi até o último jogo ali, né, para classificar, não conseguiu. E aí, em 2016, sim, que veio essa dificuldade, ele praticamente não esteve aqui todo ano de 2016. Então, eu acho que é uma injustiça, queria se imputar ele, claro que ele participou de alguma maneira, mas queria se imputar ele a montagem também desse grupo ou das coisas que aconteceram. Eu acho que é uma certa forma injusta, mas o principal é a qualificação do profissional, um profissional que conhece o jogador, conhece o mercado, se relaciona, conhece todas as pessoas do clube, é importante. Então, é um profissional que a gente tem confiança e o que a gente aprendeu, nesse tempo de futebol, é que as pessoas falam muita coisa e falam de todo mundo, e o que a gente precisa ter é convicção, acreditar e confiar no trabalho das pessoas. Deixa a pergunta. Bom, é isso aí. Não dá para colocar tudo, porque senão... Rec, manda um abraço aqui para o jovem aí, o Matias Condessa Quevedo, que é teu fã, está Muito obrigado. assistindo. Eu queria mandar um abraço para um massagista do Novo Hamburgo, mas vou pegar o nome completo para não dizer o massagista do Novo Hamburgo. Então manda um abraço para o Matias aí. Tá, olha aqui, do grupo esse de jogadores do Grêmio, quem é que você acha que vai sair? Porque essa é a última semana agora. Pode surpreender e sair o Pedro Rocha, por exemplo, não saiu o Luan, já que o Luan tem essa encrenca de contrato? Eu acho que se for para sair, sai o Luan. Eu acho que os outros não tiveram proposta. Pelo que eu escuto, né? Não teve nenhuma notícia. Não é informação, não... E eu acho que o Bolan está de saída. Porque eu acho que... Ele não está afim, então eu acho que ele está de saída. Odilon da Costa, mais conhecido como Nenê, já veio o socorro aqui. Tá vendo? Agora sim. É isso aí. Nome e sobrenome. É isso aí. E apelido? O Everton Cury que tinha me dito, ele assiste todos os dias, Lá em Novo Hamburgo, tu vê como são as coisas, né? O Beto fez um brilhante trabalho no Novo Hamburgo e, em função do seu brilhante trabalho, foi contratado pelo Náutico. E o Náutico agora está reagindo. E o Náutico agora está reagindo depois que ele saiu. Com o Roberto Fernandes, né? Com o terceiro técnico. Que é um cara habituado a tentar tirar o Náutico. O Náutico está sempre do atoleiro. Tá sempre. Sempre. Mas o próprio Beto Campos, à época da sua demissão, defendia que a equipe estava entrando no rumo e que em algumas semanas teria resultados. Ele não foi bobo também. Eles deixei tudo pronto para a reação. Mas ele vai conseguir um bom emprego, ele é um cara inteligente. É um bom treinador. É um bom treinador. Vê que o Vink mesmo está alternando bons e maus momentos, porque não tem elenco. Não tem. Tem uma hora que dá os doces. Mas é para jogar a Série B. O teu bruxo está no Goiás. Meu bruxo está penando. Tá perigo. Eu não sei se não cai, hein? Não cai o Goiás e ele junto, né? Amanhã tem mais.